A Fundição de Volta Lixo é uma empresa de 77, começou por ser uma oficina de máquinas de reparação de terraplanagem e depois iniciou um processo de industrialização na área da metalúrgica, portanto, uma fundição. E gosto de dizer, mais por necessidade, teve que adotar o caminho da internacionalização. Fomos obrigados a aprender que para internacionalizar temos que fazer algo diferente, portanto, temos que inovar. E inovar no sentido de não inventar algo novo, mas fazer melhor de forma diferente. Não é necessário fazer uma coisa que não existe para se inovar, é fazer diferente no sentido de melhorar. Mas internacionalizar porquê? Porque dormimos mal, e talvez no dia seguinte dizer vamos lá para fora. Não me parece que seja assim, não foi assim no nosso caso. Há normalmente pelo menos duas questões ou duas soluções para isso. Ou porque não estamos bem cá dentro e precisamos de ir lá para fora, ou porque alguém nos bate à porta, nem que seja por ironia do destino, por acaso, e se abre uma porta para ir lá para fora. E portanto aquilo que normalmente temos que exigir, primeiro que julgamos que a nós, é um conjunto de questões como, porquê, quando, por onde, para onde, o quê e quem. Essas perguntas a nós, em primeiro lugar, para fazermos um autodiagnóstico, para percebermos o que é que queremos fazer lá fora. E depois, se calhar porque é uma obrigação, os que vêm lá de fora, ou a quem nós vamos lá fora, têm certamente pelo menos esta, terão certamente outras, mas têm pelo menos esta. O que é que vamos lhe oferecer? Como, em que circunstâncias, quando, em que condições, e aquilo que nós temos que oferecer de forma a tentar-nos convencer. No nosso caso, e hoje está muito em voga, nós começámos o processo de internacionalização em 94, 95, de forma mais ou menos direcionada. Havia umas pequenas experiências, mas nada de muito significativo. Hoje em dia está a vez, passados mais ou menos 10 anos, porque houve uma crise. Provavelmente já ninguém se lembrou da crise dos 92, 93, 94, mas também houve uma crise. E, portanto, nós fomos afetados também por essa circunstância e até porque estávamos a iniciar uma fábrica nova. Feitos alguns estudos, as crises, toda a gente diz, são cíclicas e nós temos que normalmente perceber quais são as partes más das crises e as partes das oportunidades que as crises nos vão, ou por acaso, ou por procura, ou por necessidade, ou até por recomendação, nos vão batendo à porta. E, portanto, nós fomos para fora porque estávamos em crise e não conseguíamos estar cá só com o que tínhamos cá em Portugal. Tivemos que ir procurar outros destinos para a nossa empresa e foi por necessidade, não foi porque nós fomos mais inteligentes que os outros, nós tínhamos que sair de cá. Eu tenho alguma formação na área da economia, também fui obrigado a aprender que as crises são cíclicas, toda a gente o diz, nos jornais, nas televisões, e há momentos nas crises. Umas vezes cai-se muito, há quem consiga passar a fase da queda e começar a apontar para um período de crescimento, que esperemos que surja a qualquer momento, também na Europa. E se calhar há aqui várias fases das crises que nós devíamos tentar aproveitar. É se calhar no declínio das crises que surgem mais oportunidades, porque toda a gente é mais ativo. Quando toda a gente está confortável, não vai andar à procura de muitas outras coisas. Não é? Se está confortável, deixa-se estar no conforto. Quando tem dificuldades, normalmente vai procurar outras coisas, ou por necessidade, ou por tentar antecipar problemas. Na economia tem-se demonstrado que ao longo das décadas, foi nos períodos de crise que houve algumas revoluções que permitiram a retoma das economias. Houve várias, eu não vou estar aqui a amassar, mas é normalmente nos períodos da recessão, antes da depressão, que se começa a preparar algumas metas para andar a preparar novos desafios, novos horizontes. As crises, elas em si, podem ter várias vertentes. Podem ser crises puramente económicas, podem ser geopolíticas. Hoje em dia está em voga o problema militar nas intervenções, que nós, se calhar, não pensamos aqui no nosso cantinho do velho continente, que tem grandes influências connosco, mas, se calhar, tem influências com aquilo
que são os nossos clientes, nos países onde podem estar em áreas de conflito. E, portanto, por vezes as crises são resultado de questões económicas, por vezes são resultado de questões macroeconómicas, por vezes são resultado de questões políticas, religiosas, intervenções militares, um conjunto de circunstâncias que, algum tempo após, se começa a sentir. O caso português é um caso, eu costumo dizer que tem tudo para dar mal, e gostava de dizer que se calhar também tem algumas coisas que podia dar bem. Nós somos um país pequeno, um país periférico, e que nas últimas décadas teve um modelo de desenvolvimento muito assente na construção. Funcionou bem durante um período de tempo e agora estamos a pagar o pecado de estar muito concentrado na construção. E quando a construção para, infelizmente, num país com a nossa exposição à construção, quase todos os setores industriais e não industriais e comerciais acabam por ser afetados de uma maneira ou de outra. E, portanto, quando todas as baterias, se me permite o termo, foram apontadas para setores de macroestrutura, de criação de infraestruturas, sejam rodoviárias ou outras, se calhar não se aproveitou o potencial que existia em alguns setores industriais que ficaram um bocadinho na sombra de algumas atividades. Este slide que eu tenho aqui é um slide que eu gosto particularmente, que é da Ágata Ruiz de la Prada, porque ela é conhecida por estampar desenhos, não é? E, portanto, se Portugal e a Espanha têm mais ou menos o mesmo modelo, a construção começou a parar e não há quase barreira nenhuma remédio que nos faça ultrapassar a construção de um dia para o outro. Agora estamos todos a sofrer de ter que parar e de ter que arranjar formas de ultrapassar o veículo da construção. E como disse, nós também começámos no setor da construção, numa oficina de terraplanagem, que depois começou a construir pequenas peças para as máquinas de construção, e sentimos que nós não íamos lá com o produto que estávamos. Temos aqui um amigo que nos ajudou no início, o Sr. Alexandrino, que também era um dos clientes da construção, e percebemos que não íamos lá. Não tínhamos capacidade de colocar o preço, nem o produto, nem na qualidade, nem na capacidade industrial que era necessário. Nos últimos anos, para associar a este efeito do abrandamento global da construção, tivemos o problema financeiro e do apoio à economia. Eu também gosto de citar uma pessoa que sempre me disse que não é metendo dinheiro nas coisas que elas ficam melhores. Se calhar estamos a destruir mais dinheiro. Não é o dinheiro não resolve tudo, ajuda, mas as coisas têm que ser operacionalmente positivas, porque se não forem, o dinheiro é mais um problema que vai resultar no ciclo seguinte. Portanto, hoje em dia nós temos um problema de crescimento económico, temos um problema de crédito, temos um problema de confiança e temos um problema financeiro que se associou a tudo isto e que faz com que o problema seja maior. Hoje em dia há algumas empresas que até têm negócio, mas não têm crédito. Depois há algumas que têm crédito, as poucas, e se calhar o modelo de negócio pode estar num setor em que não há negócio. Então, há aqui um misto de situações que, quando confinadas a um mercado pequeno como o nosso, no nosso entender, agrava o problema. E, portanto, nós tivemos que fazer uma coisa que é o que toda a gente tem que fazer. No nosso humilde entender, vamos ao mercado e dizer o que é que o mercado pede. E voltamos às 6 perguntas, ou 5, que tínhamos no primeiro slide ou no segundo. O que é que eles querem? O que é que nós temos para oferecer? Como? Quando? E em que circunstâncias? E o mercado vai nos dizer, se nós estivermos atentos, normalmente é o mercado que nos diz, não somos nós que dizemos ao mercado. A não ser que nós tenhamos uma capacidade de expor ao mercado e de oferecer em condições quase únicas um produto que o mercado quer. Normalmente é o contrário, nós não somos monopolistas, não temos essa capacidade. Temos que, se calhar, estar mais disponíveis para ouvir, perceber o que é que querem e ver o que é que temos para oferecer ou para adaptar ao que o mercado procura. E, normalmente isso consegue-se, dizem os livros, dizem os especialistas, dizem os bons exemplos, com uma focalização no que o cliente. O que é que o cliente precisa? Vamos ver o que é que precisa. O cliente A, B, C ou D. Nós fazemos parte do leque das soluções do cliente. É que às vezes fazemos. Se calhar nós sabemos fazer o que o cliente quer. Mas não existe só isto. Existe uma abordagem, uma solução e existe um período de tempo, que é o que este slide aqui diz, que é o time to market. Se calhar, principalmente hoje, de novo, nas circunstâncias em que estamos todos a atravessar, existe uma janela de oportunidade que é aquele período. E se aquele período se extinguir, nós se calhar já não vamos conseguir agarrar a oportunidade. E, portanto, também é um fenómeno que se introduziu com uma maior aceleração, que é o tempo das dinâmicas que hoje em dia a economia pede.
as internets, a globalização é hoje em dia um fenómeno que acelera tudo isto. E, portanto, uma coisa que acontece no Médio Oriente vai ter reflexo na América. E hoje, se calhar, o mail e a internet permite soluções que antes demoravam-nos ou davam-nos uma oportunidade, uma janela de oportunidade que poderia durar semanas ou meses. Hoje não existe. E, portanto, nós temos que nos adaptar com uma velocidade e com uma qualidade de informação que permita aproveitar as oportunidades. Sempre com uma coisa que eu costumo dizer aos meus colegas e que fui obrigado a aprender, não sou eu que pago os salários, são as faturas dos meus clientes. Porque não é mais dinheiro que paga os salários, é o resultado daquilo que a gente faz e da satisfação que obtém num cliente. Um cliente satisfeito, como diz o ditado, diz a 10, um insatisfeito diz a 1000. Portanto, nós temos que tentar focalizar toda a atenção no cliente. E, portanto, exigir a nós, se o cliente precisa do meu produto, e por acaso até está satisfeito com o nosso produto, mas ele precisa algo mais que o produto. Precisa do serviço associado ao produto. Um transporte, uma certificação, se calhar uma operação complementar. Hoje na Europa, e na internacionalização em particular, eu acho que o conselho que os portugueses e as empresas portuguesas devem tentar, primeiro começando, depois ir agregando complementaridade do serviço e do negócio e do produto. Porque quanto mais distante for o local da internacionalização, mais importância esse processo de verticalização da solução ao cliente tem valor. Porque imaginemos que o problema, que é um problema no produto, no serviço que nós prestamos, e ele fica na Alemanha, fica na Suécia, fica na Polónia. A distância, o tempo da resolução, o custo da resolução, deixa de ser uma vantagem de internacionalizar, de exportar, passa a ser um problema com uma dimensão normalmente exponencial àquilo que foi o valor inicial do negócio. Portanto, fazer mal a exportação, fazer mal a internacionalização, não é solução, é um problema. E, portanto, para isso é preciso também nós, se calhar, deixarmos de ser um pouco, ou sermos mais humildes, deixarmos de ser orgulhosos e pedir e falar com o vizinho do lado, com o parceiro do lado, com a empresa que pode ajudar a fazer o serviço e integrar uma rede, trabalhar em equipe e integrar junto do cliente uma solução que seja confiável e que seja aceito pelo cliente. Para isso, às vezes, é preciso pedir apoio às universidades, a parceiros, a escolas, dar oportunidade aos novos jovens, a novos valores, ouvir a experiência das pessoas que têm experiência, os mais velhos, que lidam processos, que conhecem reações. É preciso trabalhar em equipa. Portugal está na Europa, Portugal faz parte de uma equipa. E tem que se integrar na equipa para poder continuar a trabalhar na Europa. Porque é que eu acho que Portugal é uma solução e tem soluções para continuar a contrariar aquilo que às vezes que é um sentimento que às vezes também tenho, um bocadinho fatalista, tipo fado, temos tudo para dar mal. Não é? Estamos naquele processo em que só trabalhamos, parece, quando não temos... Só foi preciso ir para a Troika para fazer uma série de coisas. É preciso termos uma pistola apontada na cabeça para fazer determinado tipo de coisas. Alguns dos nossos clientes estrangeiros, não disse há um bocado, vai aparecer à frente, nós exportamos agora quase mais de 80%, e eles admiram a nossa capacidade de sacrifício, a nossa versatilidade, mas depois dizem, porquê é que fazem tudo em cima da hora? Não podiam fazer mais cedo? Se calhar era mais fácil. Porquê é que temos de ser obrigados? Porquê é que não conseguimos fazer melhor? Mas, apesar de tudo, eu acho que Portugal tem um leque, um naipe bastante significativo de coisas que não existem ainda na Europa, ou que existe em doses diferentes. A internet começou por Portugal há 500 anos atrás. Não foi no exército americano, fomos nós, os primeiros, a ir lá para fora, a descobrir as Américas, as Índias, as Ásias, em barcos de madeira, ou as naus, ou as caravelas. Nós somos um país de destemidos, gente que está habituado a fazer sacrifícios, a trabalhar em condições que não são normalmente as mesmas que os nossos parceiros na Europa. E somos capazes, às vezes, como diziam, ou como era naquele filme americano do MacGyver, com um canivete resolver situações que às vezes é preciso um modelo muito importante lá fora. Mas ser versátil, ser desenrascado também não é ser solução para tudo. Nós somos um país que tem marcas, que tem patrimónios, que tem cultura, que tem história e que já demonstrou no passado que foi capaz de ser uma nação, não só um país,
e é capaz de demonstrar, se todos conseguirmos dizer que Portugal tem um lugar. Nos nossos 800 quilómetros temos de tudo, temos talvez das mais belas paisagens, temos um bocadinho de neve, só um bocadinho, e temos capacidade de atração dos clientes, dos de lá de fora. O negócio não é só vender peças e comprar peças ou serviços. Também tem cultura, também tem história, tem negócio. Mas não somos só história. Nós somos capazes de demonstrar que também podemos ser um país moderno. Podemos associar às nossas tradições algumas questões que nos permitam estar ao lado dos mais desenvolvidos. Nós temos obras e alguns exemplos de arquitetura, de engenharia, em que somos capazes de demonstrar que estamos tão bem servidos como outros países da Europa. Apesar de tudo, e das contingências e das circunstâncias que estamos a atravessar o país é um país periférico, mas acessível. É relativamente fácil vir cá a Portugal. E é relativamente fácil de Portugal ir para fora. É preciso conciliar todas estas questões de logística, mas hoje quase todos os meios de transporte estão disponíveis. Somos um país, quer no passado mais recente, fizemos as nossas marcas. Nós não somos só os velhos do Restelo. Nós temos capacidade de marcar posições e ter gente que se demonstrou lá fora ser capaz. É com alguma tristeza que se ouve nos telejornais que os jovens estão a sair, que as pessoas estão a sair para o estrangeiro, que aqui não há condições. E depois lá fora somos todos talentos. E porquê é que não somos talentos cá dentro? Se calhar temos que fazer esta questão, começar a agir mais a nós mesmos e às outras pessoas. Portugal tem bons exemplos em que somos considerados os melhores do mundo. E, portanto, é preciso, se calhar, com que o país tente associar estes dados ao negócio, à vida das pessoas. Portugal não é só história, não é só praia, não é só boa comida. Portugal é isto tudo junto. A Fundição do Alto da Lixa tenta pegar neste naipe de atributos e juntar ao negócio, à negociação concreta, objetiva, específica, na luta do negócio, associar alguma história, alguma cultura, com que o cliente tenha um atrativo mais para vir a Portugal. Que venha passar um fim de semana, que venha conhecer Amarante, venha Guimarães, o que for. Se calhar vai conhecer mais alguém, a empresa pode convidar a visitar um parceiro e, paulatinamente, vão aparecendo outras oportunidades. No nosso caso, nós apresentamos sempre aos nossos clientes que há 12 razões para vir trabalhar com a Fundição do Alto da Lixa. Eu aconselho que toda a gente faça esse estudo nas suas empresas, nos seus negócios, quais são a lista dos pontos que acham que o cliente tem um adicional interesse para vir cá falar connosco. No nosso caso, são 12. Nós estamos a um nível de qualidade europeu, as condições de vida e de regras de negócio são europeias, as condições ambientais são europeias, muitas vezes piores até que algumas europeias. Há, talvez até algum exagero em algumas exigências que se nos fazem em Portugal. As condições de venda e de compra são normalmente regras europeias. Estamos num contexto da Eurozone. Eu sei que hoje estamos a falar também para um país da América Latina, não é? E, portanto, aqui a questão do euro pode importar na questão da relação do câmbio, mas para a proteção do ponto de vista negocial, estamos protegidos por um conjunto alargado de países que trabalham com o euro. Estamos a 2 a 3 horas de qualquer destino da Europa e temos que admitir que, num contexto de comparação média do custo de trabalho, Portugal é um país de low cost, num contexto europeu. Nós não nos podemos comparar com a China, nem com a Índia, nem com outros países, mas também não nos podemos comparar com a Suécia, com a Dinamarca, nem com a Alemanha, nem com a França. Temos que admitir que isto é uma vantagem competitiva, tem outros handicaps, mas é um país onde o preço do trabalho é competitivo. Não será para tudo, mas é competitivo. A qualidade, os prazos e os preços são como em tudo na vida, têm que ser discutidos e acertados, senão não há negócio. E as entregas demoram em média uma semana. E Portugal, apesar de tudo, tem alguma capacidade, é um país
que esteve lá fora, que fez colónias, e, portanto, é um país onde existe alguma capacidade de encontrar pessoas com capacidade linguística e habituada a trabalhar com pessoas estrangeiras, e, portanto, há um certo domínio, pelo menos, do espanhol, francês e inglês como regra básica no negócio. E para terminar esta parte, eu acho que Portugal, apesar de tudo, para quem está na internacionalização mais global, ou seja, com empresas que estão no mundo inteiro, seja na América, Portugal tem uma plataforma que se anda há muitos anos a tentar colocar, que é o Atlântico. Nós podemos ser um país estratégico para fazer logística internacional. Exato. E para aproveitar as potencialidades do país, das relações com a África, com a América e com a Ásia. Só existe... Se me permite, o Porto de Sines pode ser extremamente importante, porque é um porto de grande profundidade, portanto os navios podem vir, já é muito bom, mas chegar em cima e transportar mercadorias para navios mais pequenos que irão fazer distribuição dentro do Mediterrâneo ou outros países, por exemplo. Isto é um assunto que tem sido muitas vezes abordado, mas de facto não conheço nenhuma empresa que esteja a tentar abordar um pouco esta perspectiva. Claro. Mas diz muito bem, e se me permite só um pequeno apontamento, toda a gente fala da China, não é? E dos produtos que vêm da China, que vêm barcos e barcos de forma infindável e vão para Hamburgo, ou vão para Roterdão, ou quando muito ficam em Nápoles ou Génova. E, portanto, e Portugal está aqui ao lado. E se eles estiverem aqui para a África e para a América, Portugal devia ser obrigatório utilizar a plataforma de logística internacional e tínhamos todos mais negócio. E apesar de tudo, eu considero que Portugal é um paraíso para viver. Eu conheço muitos países, não conheço o mundo inteiro, já tive a oportunidade, facilidade e a felicidade de visitar muitos países. É incomparavelmente melhor estar aqui do que estar lá fora. Basta ver as televisões todos os dias. E então, porque é que a FAL, e os exemplos agora específicos da FAL, em poucos minutos, vou acelerar um bocadinho, senão vocês daqui a um bocado estão todos a pedir para eu me calar. A Fundição Portuguesa é um caso de sucesso na internacionalização. Nós somos cerca de 80 empresas, cerca de 5 mil trabalhadores e é um volume de negócio de cerca de 500 milhões de euros. Aqui o valor é muito maior se nós associarmos o automóvel e as fundições de injeção, por exemplo, para as torneiras, que per si têm logo um valor muito mais pesado. Mas a média das exportações na indústria de fundição em Portugal é superior a 75%. Quase todas as empresas são maioritariamente exportadoras. E depois existe uma coisa pequenina, que nasceu do nada e que se chama Fundição do Alta Lixa, no Alta Lixa, Concelho de Amarante, terra de resistentes, resistimos ao Napoleão, havemos de resistir a esta crise, e também terra do metal e da metalurgia, não é, Sr. Alexandre? E, portanto, nós estamos a seguir as nossas tradições, nós nascemos em 77, como uma oficina, em 94 montamos uma firma nova do zero, sem clientes, para fazer dentes para as máquinas de terraplanagem, cujo rei das máquinas também está aqui, estimou ouvi-lo e vê-lo, o Sr. Peixoto, que é um grande referência também da terra, mas o nosso processo, como disse, revelou-se infrutífero. Nós não conseguiríamos sobreviver a fazer o produto para o qual nascemos. Então, como a necessidade foi maior que a decisão, foi por necessidade que fomos lá para fora. Em 96 arrancamos de forma objetiva um processo de internacionalização, com investimentos dedicados à internacionalização, infelizmente pelo falecimento do fundador. Eu, na altura, tinha cabelo e assumi a empresa com 25 anos para gerir este processo da internacionalização. Em 2009 adquirimos a empresa à família e decidimos profissionalizar a parte toda do investimento e da dedicação ao projeto de peças especiais. A oficina mantém-se, contra tudo e contra todos, esperemos ainda por mais algum tempo. Sou uma pessoa de tradições, gosto de manter algumas tradições. Depois fizemos para tentar retirar o monopólio ao Sr. Peixoto, mas não conseguimos. Mantemos uma pequena oficina a fazer umas maquinetas e uns aluguéis. E é isto que a gente fazia. A nossa empresa nasceu para fazer isto. Eu normalmente gosto, com a limitação e com a relativa modéstia,
Nós não somos japoneses. Os japoneses, após a guerra, tiveram que alterar tudo, não é? Os modelos de industrialização. Mas nós nascemos para fazer dentes, luvas, e hoje não fazemos as luvas, mas fazemos as componentes de segurança para as máquinas. E, portanto, tivemos que nos adaptar às circunstâncias. Tivéssemos que apostar em engenharia. A fundição do Alta Lixa não é uma metalurgia normal. Toda a gente, a banca... É muito difícil, às vezes, explicar a pessoas que nos têm que ajudar a emprestar dinheiro e a financiar e a acreditar em nós quando não percebem as coisas. As primeiras dificuldades no início foi convencer as pessoas de que nós éramos uma empresa que apostava na qualidade e na engenharia. Não éramos, pura e simplesmente, alguns malucos, estávamos ali a partir ferro e a tentar fazer do ferro velho algumas peças de valor acrescentado. Nós hoje temos que estudar toda e qualquer peça, senão o problema é muito grave. Nós nascemos para fazer bicos ou luvas e hoje fazemos peças onde o mais pequeno defeito é objeto de rejeição total da peça. Portanto, nós temos que investir. Para isso, como não somos capazes de fazer tudo sozinho, há uma outra exigência que temos a fazer nós, sermos capazes de perceber que temos limitações e que há sempre alguém que nos pode ajudar. Então é preciso ir ouvir as universidades, os técnicos, os centros de investigação, parceiros tecnológicos, pessoas do setor que conhecem um bocadinho mais que nós, para nos ajudar e para acrescentar junto dos clientes credibilidade adicional. Porque não basta dizer aos clientes que somos capazes, temos que demonstrar que somos e que alguém atesta que somos. E para isso precisamos desse apoio. Com isso temos conseguido, e somos fornecedores de algumas das, talvez, melhores referências de Portugal, de empresas portuguesas que trabalham connosco, mas sobretudo na internacionalização. A fundição exporta, como disse, cerca de 80%, 12 países na Europa, sendo que alguns dos nossos clientes finais estão fora da Europa, mas que nós gerimos através da tal plataforma de logística que eu entendo que Portugal teria condições para fazer via Europa. Nós somos fornecedores, em alguns casos, de forma exclusiva, com algumas das maiores empresas do setor de atividade, nomeadamente refinação de açúcar, alguns equipamentos para a área do ferrovia e centrais nucleares. Sei que às vezes os nomes assustam, mas pronto, tem aqui os nomes. A aposta, nós temos nos próximos 5 a 7 anos 5 apostas, 5 setores de atividade que selecionamos. Ferroviário, energias, plataformas de construção de equipamentos à medida, o setor agroalimentar e o setor mineiro. Daí o interesse pelo mercado da América Latina. Aqui está um exemplo do ferroviário. Nós fizemos peças de segurança para o metro do Porto, fazemos muitas peças na área dos engates e dos travões para os comboios. E depois às vezes é preciso ter sorte na vida, não é? Não pode tudo correr mal. Nós em 93, 94, começamos com o pé direito, tivemos sorte de ganhar um contrato com a Thyssen. Thyssen, não basta dizer, não é preciso falar muito, é um nome incontornável. E depois conseguimos, através dessa referência, entrar num dos maiores produtores do mundo de plataformas de transportes especiais. E em 2003 a 2007 fomos o produtor das suspensões dos transportes que fazem o maior avião do mundo, que é o A380. E foi feito no Alta Lixa, provavelmente ninguém acreditará, mas foi feito aqui no Alta Lixa. Trabalhamos na área das infraestruturas extrativas, na área dos minerais e dos cimentos. Estamos no setor petroquímica e hidráulica, somos fabricantes de algumas componentes para bombas, sejam água, sejam químicos especiais, sejam produtos corrosivos, e na agroalimentar. Nós temos um contrato, somos a única empresa na Europa que fabrica tudo que seja moinhos de açúcar em inox especiais para o maior produtor de fábricas de açúcar do mundo. Para terem uma ideia, são peças de 17 mil euros à unidade e ninguém se calhar imagina perder uma peça. E são todas certificadas 3.2, o que significa que não é suficiente nós dizer que estão bem e que estão aprovadas, tem que vir um técnico externo à nossa empresa, à empresa do cliente, validar todos os critérios de validação da peça.
Outro setor que temos alguma experiência e alguma importância é o setor da siderurgia, mas este também muito afetado pela crise, como a construção, e portanto menos representativo. Outra área importante que estamos é na área das elevações de grandes cargas, portanto nos pórticos, pode ser portos, pode ser plataformas petrolíferas, pode ser o caso mais recente, que é muito conhecido, as gruas que levantaram o barco que naufragou ao lado da Itália. Portanto, são plataformas cujas as rodas para fazer a movimentação das gruas, uma boa parte são fornecidas pelo Alta Lixa. Eu conheço o estaleiro. No estaleiro é que foi fabricado esse barco. Fizemos uma experiência em desenvolvimento de protótipos para a indústria de transportes militares. Não passou de uma experiência e protótipos. Temos por regra não produzir peças cuja utilização seja fins que consideramos não do nosso agrado e, portanto, a área militar, nós fizemos peças para engrenagens, depois a aplicação pode ser diversa, neste caso foi militar. Um setor de extrema importância, infelizmente afetado pelo acidente do Japão, da central nuclear do Japão, nós somos fabricantes de 87 componentes para centrais nucleares. E na área da construção, aqui um exemplo de como se pode estar na construção fora da construção. Construção não significa só estradas, nem só... Construção pode ser infraestruturas. E o Alta Lixa está no aeroporto de Sá Carneiro, está na maior ponte do país, no SAD. Nós fizemos tudo que sejam os suportes, chamados pendulares ou em inglês sockets, e fazemos peças de 12 kg até cerca de 2 toneladas. Portanto, como devem imaginar, uma ponte ou um estádio não pode ter facilitismos porque estão em risco vidas e responsabilidade civil. Portanto, fomos para a construção, mas buscar nichos de mercado dentro da construção. Um setor aqui muito representado pela Amarante, acho que devemos ter orgulho deste setor, porque a Amarante é um polo incontornável no país para as minas e pedreiras e para as centrais de britagem e, eventualmente, não britagem. E nós fabricamos, agora não para os locais, mas sim para os fabricantes internacionais. Somos fornecedores exclusivos de algumas linhas de montagem de alguns dos principais nomes no mundo. Depois fazemos peças à medida, peça única, o que obviamente exige um caderno de encargos por vezes muito pesado e que tem que ser feito à primeira. Para terminar, tenho apenas mais alguns slides e dizer que nós agora não queremos fazer só as peças, mas queremos identificar onde a peça está. Chegar mais longe no cliente, porque o negócio não somos só nós, nem o nosso cliente. Por vezes, no nosso negócio, com um cliente, existe uma linha de montagem. E, por vezes, ao nosso lado estão outras empresas que têm outros interesses, podem ser nossas concorrentes, podem ter influência no nosso produto e na nossa qualidade ou na nossa capacidade de gerir o negócio. E, portanto, nós tentamos gerir famílias de negócio. No fundo, o conceito vem do mercado automóvel, não é novo, que é trabalhar na pirâmide e ir acrescentando processos que acrescentem valor e tentar entregar soluções acabadas ao cliente. Portanto, nós começamos, isto é um exemplo de uma central nuclear, numa válvula, em que começamos por fazer uma pequena peça e, neste momento, isto é um exemplo de uma válvula vertical, em que nós já fazemos todas as peças fundidas para esta peça. O cliente, quando vem, não vem discutir uma peça, vem discutir o conjunto da peça e com maquinagem em Portugal e com uma coisa que me custa, que tem um desgosto terrível, é difícil pintá-la em Portugal. Pintar a peça em Portugal é difícil, porque exige um conjunto de cadernos de encargos que as empresas não estão preparadas. E, se calhar, com um bocadinho mais de capacidade, era fácil preparar-se para poder ter uma oportunidade de um negócio. Um exemplo de que eu não faço só rodas. Se eu fizer uma roda que esteja mal, pode pôr em causa um barco de uma plataforma petrolífera móvel que custa 600 milhões de euros. A roda custa alguns milhares de euros. Portanto, não podemos só discutir o produto, temos que discutir o produto e as consequências do produto. Outro exemplo no setor da construção. Nós nascemos para a construção, mas fomos ir buscando nos nichos da construção o que é que nós conseguimos ser diferentes de fazer bicos ou luvas que hoje vêm da China. Não há hipótese, não há solução.
Vamos procurar aquilo que não pode ir para a China, que não pode ir para a Índia, que não pode ir para a Turquia. E nós fabricamos peças até 3 toneladas para o segundo maior fabricante do mundo, dos chamados martelos vibradores, para fazer, por exemplo, a preparação de uma barragem. Na área da construção trabalha-se muito com isto, para fazer as tacarias. E, portanto, nós fazemos estas pequenas peças que estão aqui, pesam cerca de 3 toneladas, imaginem o peso do conjunto. A maior plataforma petrolífera móvel do mundo foi feita na Holanda. O nosso produto está aqui, são os braçozinhos das suspensões. Esta plataforma são 11.000 toneladas. Eu não quero imaginar, e peço-vos que imaginem, se 11.000 toneladas transportadas em plataformas cuja suspensão foi feita no Alto da Lixa, se houver um problema grave de qualidade. É fácil, nós morremos primeiro do que a plataforma, não é? Porque a consequência é grande. Aqui outro exemplo de transportes especiais na área da construção, na área da siderurgia, na área do nuclear. Para isso, fomos olhar para nós e apostar no que tínhamos que fazer. A empresa, conforme estava, não era suscetível de captar a atenção dos clientes. Temos por princípio que as outras pessoas lá de fora são, no mínimo, tão ou mais exigentes que nós. Normalmente eu gosto de pensar que são mais exigentes que nós. Portanto, teremos sempre mais a aprender e mais disponibilidade temos que ter. Que a exigência lá fora, as pessoas não vêm para aqui porque nós somos simpáticos, vêm para aqui porque podemos ser simpáticos, mas vamos fazer o que eles querem. E para isso temos que estar preparados. E nós sentimos que não estávamos, então decidimos começar a exigir de nós mesmos e mudar a empresa. E fomos todos os anos atribuindo um conjunto de metas que têm a ver às vezes com questões de limpeza, de logística, de organização, que também são conhecidos, não vou estar a amassar as pessoas com isso. E todos os anos vamos definindo um conjunto de etapas, isolando ilhas, fazendo alguns kaizens internos e dizer assim, a zona da soldadura, a zona do forno não está bem. O cliente sempre nos disse que aquilo não era bonito, que aquilo permitia o erro, aquilo provocava retrabalho, a logística não funciona. E temos tentado fazer com que isso hoje não seja mais um problema, mas um fator, um atributo positivo. Como disse, exportamos para 12 países, não queremos ser uma empresa de Amarante, muito menos do Alta Lixa, queremos ser uma empresa para o mundo, com uma importância significativa na Europa. E aqui o peso é cada vez mais importante na indústria dos comboios, do ferroviário, não só transportes, mas infraestruturas. Trabalhamos para submarinos, fazemos coletores e turbochargers para submarinos e para barcos. E neste momento temos o projeto do maior e o reboque para uma máquina da Komatsu e que tem que suportar cargas em oscilação e em cargas dinâmicas de 45 graus, de 35 a 45 toneladas. Este é um exemplo também do nosso possível penetração nos Estados Unidos, portanto não queremos ser só europeus. Estamos neste momento a disputar os primeiros protótipos para empresas americanas no universo, por acaso são do universo Toyota, e estamos a fazer componentes para os maiores empilhadores do mundo para carregar material de siderurgia. Números. Fazemos cerca de 2.500 toneladas por ano, exportamos agora mais de 80%. E queria dar um dado muito curioso, somos das poucas empresas que têm um universo feminino produtivo no ativo, temos cerca de 25% da nossa população é feminina. A média da idade é mais jovem em Portugal e é uma das mais jovens na Europa. Infelizmente este setor é ainda muito castigado por uma faixa etária elevada. Estamos munidos de gente com formação, temos cerca de 11% a 12% da população são quadros com formação superior na área da metalurgia, química e mecânica, mais 7% de técnicos intermédios com formação na área. Qualidade, custos da qualidade, metas da qualidade, certificações, acreditações, é o que nós discutimos todos os dias, não temos outra alternativa.
Neste momento somos já certificados com algumas certificações que não existe muita gente em Portugal, só existem, nomeadamente na área nuclear e na área ferroviária, só somos nós e uma outra empresa. Sim, eu acredito em Portugal. Espero que possamos continuar a acreditar em Portugal. E, para não ser um chato de todo tamanho, tem aqui um vazamento de a tal peça que há um bocado disse que custava cerca de 17.000 euros. É o maior moinho do mundo de uma refinaria de açúcar. É um minuto. Alguns dados interessantes. Estamos a trabalhar com cerca de 1.670 graus de temperatura. Temos um intervalo de vazamento que roda entre os 2 e os 3 minutos. Senão o rácio de vazamento e da curva de arrefecimento pode permitir que o metal chegue frio, não é, Sr. Alexandre? E podemos ter 17.000 euros para valer 1.000 euros de sucata. A pagar bem a sucata. Portanto, o diferencial entre peça boa e peça má é cancerígeno, se me permitem o termo, e peço desculpa pelo termo. Portanto, não há grau de margem para errar. Temos que exigir isso a nós mesmos, porque o preço de fazer mal, o meu avô dizia que custava sempre de pelo menos 3 vezes, mas 3 vezes em dinheiro pode significar muito mais que 3 vezes. 3 vezes é tempo, não é dinheiro. Tempo é dinheiro, mas não é só dinheiro. Isto é para mostrar que pode-se ter uma metalúrgica com vidros brancos, paredes brancas, a fazer coisas muito especiais e com um bocadinho de falta de modéstia. Gostava de dizer que há muito poucas empresas, hoje em dia na Europa, que estejam com este grau de não é que nós sejamos os melhores, mas que uma empresa tão pequenina como nós consiga manter este grau de limpeza, porque é um dos critérios base da nossa atuação. Nós temos que estar sempre organizados e limpos, é muito difícil. Uma vez tive uma auditoria de uma senhora do ambiente que me dizia que eu tinha muita areia na fábrica e eu dizia, minha senhora, o processo de fabrica é através da areia. Permite-me, não consigo, não fecho a fábrica. E pronto, e foi o vazamento, e agora termino com uma coisa a Barack Obama, yes we can. Eu costumo dizer que nós somos Portofal, somos a Fundição do Alta Lixa em Portugal, queremos cá continuar. Obrigado a todos, peço desculpas, não tenho muito hábito de falar em público, e ajudemos-nos uns aos outros, seremos capazes de ir mais longe. Muito obrigado.